Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 307 e minguando até 983 dias, 17 de outubro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Adotei este título, né? Consciência de corpo, para a gente trabalhar isso em nossas consciências, de forma que tudo que a gente tiver consciência vai ser bom, né? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isso é importante para que nós deixamos de ser essa vítima social, para que a gente deixe de ser essa vítima social. A ideia da vítima social, ela muitas das vezes elas não depende dos atos conscientes, porque a maioria das pessoas que são inconsciência, elas que provoca muitas das vezes essa ideia de conflito social. É elas que, por causa das inconsciências delas, é que todo mundo cria. Aí não adianta você ter conhecimento, porque você acaba sendo vítima dessas pessoas da mesma forma, porque a inconsciência, ela produz uma coisa bem negativa para a sociedade. Conhece a verdade vos libertará. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Tudo isso demonstra o tanto que nós não termos ciência das coisas, demonstra o tanto que nós somos frágeis socialmente, e colocando nós em uma postura de vítima, ok? Falando em postura, eu estava trabalhando esse gráfico antes, eu trabalhei assim em cima, né? Eu só tirei o nome do Pedro aqui, coloquei o nome do Éder para representar essa espiritualidade, né? Aqui, quando começa o corpo comum, né? Deus, ele fez esse movimento para o Cristo, então o corpo ele passou começou o início aqui dessa formalidade do Cristo, então a glória veio de uma forma Cristo, ela veio e se transformou em Cristo. E o Cristo chegando aqui, o Cristo passou a representar toda a terra, todo o globo. Aqui ele representava o próprio poder de Deus, né? Que em determinada situação ele pode representar um corpo comum, ou ele pode representar o próprio a próprio poder de Deus, digamos assim, toda essa criação aqui é como se ele tivesse depois que Deus formou Cristo, ele ele passou a representar tipo como se fosse uma sombra deste poder aqui, certo? Aí ele divide em glória de um corpo comum, mais uma vez, repetindo, e anticristo. Aqui é glória, o poder de Deus, né, desabitado, pode ser a glória de um corpo comum, pode ser o poder de Deus, e aqui o poder de Deus transforma em Cristo, começa uma nova civilização. Aqui Deus, né, pode ser a glória de um corpo comum ou pode ser o anticristo. De qualquer forma, esse corpo vai gerar um reflexo, ou pelo bem ou pelo mal, aqui debaixo do Cristo, ou pelo bem ou pelo mal. Falando nisso, vamos entender esse gráfico de baixo. Geralmente eu quero que vocês compreendam que eu não fiz esse gráfico exatamente para esse título. Eu quero trabalhar ainda a formalidade correta deste gráfico, mas eu vou fazendo isso, né, desenvolvendo isso e vendo as possibilidades para ser bem formal.
como eu quero decidir de vez as posturas dos atos inconsciente e consciente, eu fiz esse gráfico aqui e coloquei aqui do lado direito, né, do Cristo aqui, do lado direito, que vai representar esse corpo aqui, certo? E que naquele tempo do sacrifício do corpo vivo, ele era Adão. Adão fica no lugar de Pedro e Pedro fica no lugar de Adão, certo? Aqui, fazendo um no lugar do outro, um se colocando no lugar do outro. Mas aqui naquele tempo era o corpo Adão. Então, essa postura aqui, corpo Adão, olhando para o Cristo, certo? Aqui não tinha escândalo, não tinha nada. Essa forma de ver é uma forma correta de você olhar daqui para cá, para se relacionar bem a sua sociedade. Mas quando ela é inconsciente, ela é um ato inconsciente, ela vai ver certo, ela vai olhar de uma forma certa e vai agir errado. Ela vai olhar de uma forma certa e vai agir errado, porque ela vai ver que todas as coisas estão em crise, então ela vai absorver todas aquelas crises para ela. Então ela vai querer mudar um, vai querer mudar o outro, o outro, coitado desse, né? Ou esse é demais, está tudo dentro da sociedade, várias situações para que a gente possamos compreender isso. Do lado esquerdo, a gente vai ver de uma forma errada, certo? Nós vamos ver de uma forma errada, porque nesse caso aqui, se tratando do relacionamento social, ele está criando uma imagem para esse corpo. Quando você vê aqui de uma forma errada, você vai ver de uma forma errada e vai agir de uma forma correta. Ao contrário, lá do lado de lá você vê de uma forma certa e age de uma forma errada. Aqui você vai ver de uma forma errada, certo? Pela imagem do corpo, vai olhar para a imagem do corpo e vai agir de uma forma correta. O que que seria essa forma correta? Os atos, né? Trabalho social. Você se permitir no trabalho social, né? Certo ou errado não importa, porque nesse tempo Deus vai estar focado na unificação de todos os corpos, tá? Nesse tempo é a unificação de todos os corpos. Esse gráfico aqui, né, é um gráfico, ele fica dividido, né, para lá relacionamento social e do lado de cá é o interior do homem, o corpo do homem. Dessa postura aqui, do lado de cá, né, a postura correta, o interior do homem, do lado de cá o exterior. É como se eu estivesse olhando para uma imagem minha e se eu estiver olhando de uma forma certa, eu estou olhando para a imagem minha, eu estou criando uma imagem minha ou eu posso estar sendo correto com ele, eu posso estar sendo gloriado, né? Aí eu não tenho imagem, eu sou o que eu sou, meu corpo vai ser visível, vai ser nu de todas as ideologias. Aí você, olhando de uma forma certa, você pode estar olhando para uma imagem sua, né? Se estiver falsificando, ou você vai estar formalizando ela de uma forma correta. Você vai estar entregando uma consciência boa para o seu relacionamento social. Esse gráfico então fica dividido entre o interior do corpo, daqui para cá, e o relacionamento social. Para a gente entender isso de uma forma, vamos colocar aqui, né? O Cristo aqui, nessa postura aqui. Vamos colocar esse gráfico aqui, nessa postura aqui. Então, essa postura aqui, esse gráfico, nessa postura aqui, vamos supor, está bloqueando, se ele estiver bloqueando essa porta aqui, ele é o anticristo, né? Se ele estiver, né, de uma certa forma, olhando para dentro dele, do interior dele, então ele vai estar formando a palavra da vida e vai estar sendo gloriado aqui. No lado esquerdo, ele vai estar aqui gerando uma imagem, certo? Aí, para que vocês entendam isso, vamos entender que esse espírito é o olho esquerdo e esse espírito é o olho direito. Não, aliás, vamos colocar esse espírito aqui é tudo aquilo que nós podemos ouvir, né? Ou pode ser de Deus, do próprio Deus, se, né, de uma certa forma, quando Deus vem aqui no Cristo aqui, ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir de uma certa forma e vai ouvir, né? Ele vai ouvir e vai ouvir, né? E vai formalizar tudo aquilo que ele vai transformar aquele ambiente para trabalhar isso na consciência da pessoa. Então, pode ser
o ouvir de Deus, ou pode ser o ouvir de um corpo comum, certo? Aí vai representar do lado esquerdo, o ouvido do lado direito, que tudo que nós ouvimos, e vai representar o ouvir do lado esquerdo. Os olhos vai representar o corpo, tudo que nós vemos, certo? Do lado esquerdo, do lado direito, e os olhos do lado esquerdo, formalizando tudo isso, ok? Aí a gente vai compreender que essas ideologias é para que essa estrutura venha entrando na nossa consciência para nós trabalharmos ela, ok? Eu pretendo fazer esse gráfico mais formalizado. Eu estou trabalhando isso na minha consciência, certo? Para me formalizar ele de uma forma mais compreensiva possível. Mas aí, quando eu estou falando aqui, vai ficando a ideia e nós vamos desenvolvendo essa ideia ao longo do tempo, né? Nós não temos pressas, nós não vamos a lugar nenhum, ok? E assim a gente compreendemos. Vamos entrar logo nesse título, consciência de corpo. Vamos entrar no título, ok? A consciência, ela pode aplicar a memória sobre algo ou alguém. E nesta causa, o mentor de corpo pode se colocar sobre a ação desta consciência e tendo o poder de formalizar uma coisa e outra. E quando o mentor de corpo for espírito, ele vai ter uma consciência de Deus sobre o ciclo natural da natureza divina. Ou seja, todas as coisas têm uma repetição, e toda repetição uma memória, e toda memória uma consciência. E conhecendo isto, vamos focar a nossa consciência sobre a origem do corpo, para que nós possamos conhecer como, como a consciência se forma dentro do nosso corpo, né? Eu já estava falando aqui como que a consciência forma no nosso corpo, né? Aqui é com a nossa consciência. Vamos supor que não tem crise nenhuma, nós estamos aqui, nós entrega uma forma verdadeira, nós está sendo gloriado com Cristo, certo? Nós estamos negando a nós mesmos, então nós estamos negando nós estamos criando a imagem para esse corpo e criando o anticristo, e negando o Cristo, certo? Negando a nós, negando a Cristo e criando o anticristo. Existe formas de trabalhar isso de uma forma consciente e uma forma inconsciente. A formalidade de você ver as coisas vai ser sempre correta, do corpo para lá. Aí você decide se vai ser verdade ou se vai ser mentira. Mentira é a imagem do corpo, é anticristo, é negação de Cristo. Aí você fala assim, não é você negar a Cristo exatamente, é você negar a si mesmo. A negação começa dentro de si, aonde você mente para obter, para desenvolver interesses, podendo ser um interesse social, né? Podendo ser um interesse social, ou pode ser aquilo que você pretende conquistar para que os outros não saibam, então você tem um interesse sobre uma coisa e você oculta aquilo para trabalhar isso ocultamente, uma forma intencional. E as pessoas inconscientes acreditam em você e você desenvolve uma imagem. Só que as pessoas que estão ouvindo você, elas não vão entender o que você está fazendo. Mas você terá consciência sobre o que você está fazendo. Quando a gente não relaciona as coisas de Deus, né? Porque quando vai para o relacionamento das coisas de Deus, ela tem uma diferença. Interesses comuns e interesses incomuns. O interesse comum vai explicar a nossa objetividade, do nosso interesse comum, do nosso corpo, aquilo que nós queremos relacionar de uma forma negada para a sociedade. Existe várias cumplicidades, muitas pontas. Eu acredito que quando a gente vai desenvolvendo, buscando possibilidade, a gente vai trabalhando com ela. Mas quando vocês têm essas estruturas, vocês ficam bem formalizados, ela própria fala por ela. Qualquer uma pessoa que tiver uma consciência boa, olha para uma estrutura dessa, ele vai entender tudo. Pode ser que já que caindo aqui no corpo, aí você vai entender logo.
Ah, está sendo verdadeiro? Glória de um corpo comum, está sendo gloriado com Cristo. Ah, está sendo falso? É a imagem do corpo, anticristo, está negando a Cristo, está negando isso. É, existe várias formas de trabalhar isso em nossas consciências por causa dos atos inconsciente e consciente. Mas até então, a forma correta para todos os corpos são essa aqui, ó. Olhando de, de lá para fora, porque esse ambiente de Deus é para os corpos possuir ele de uma forma boa, é para eles compreender os seus espaços, que tudo isso aqui é para que nós cuidemos um do outro, para que nós cuidemos dos nossos lugares, da nossa casa que Deus preparou para nós. E para cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar também das pessoas. Certo? Porque a consciência dela que vai se manter todas as coisas boas, é a consciência dela que vai trazer segurança para os seus irmãos. É a consciência dela que vai ajudar a cuidar de todo o planeta junto com os seus entendimentos, com os seus conhecimentos, né, com aquilo, com a sabedoria de corpo com cada um. Até então, essa forma olhou. Se você tivesse falado, assim, acabou, vamos, como é que você olha para todas as coisas? Vamos olhar aqui. É assim que olha, acabou. Acabou a ideologia, acabou nada. Só trata, acabou a ideologia, acabou tudo. Então você precisa só olhar de uma forma correta, atingindo o seu público de uma forma honesta, tudo tranquilo, ó, em paz, certo? É, essa é a forma correta. Isso é simples. Aí, dependendo aí, entre os atos conscientes, aí ele no tempo da Guerra Fria, eles vai fazer confusão. Uma hora eles podem estar aqui consciente, olhando tudo, outra hora ele já pode estar aqui consciente, olhando tudo, né? Porque aí ele vai olhar isso aqui para fazer o que? Uma volta. Aí chegou aqui, ele sabe que isso aqui é uma imagem, essa forma de olhar é uma imagem, mas ele tem que voltar, é como se ele tivesse que fazer isso aqui, voltando, vira para lá e fica posicionado, né? À medida que ele vem de lá para cá, faz uma volta, ele veio, voltou e virou, posicionou de uma forma correta, aí fica tudo mais bem, bem visto, bem agradável a tudo, ok? Vamos para o próximo contexto. Primeiramente, podemos conhecer rapidamente que toda consciência habita no espaço de corpo, e cada espaço habita um corpo, e cada corpo habita no tempo. E o tempo, ele é uma repetição de nossa memória, por onde andamos e por tudo que nós pensamos sobre a ação e reação do nosso corpo. E desta forma, o mentor de corpo vai formando a sua consciência sobre a ação deste corpo, provocando repetição e memorização desta repetição. Tudo que nós fazemos comum são a gente vai fazendo tudo comum. Sempre eu falo isso, eu vou repetir. Essa ideia da memorização, da conscientização, ela é uma repetição, é um diário, aquilo que nós vai fazendo comum. À medida que nós vai tornando, tomando conhecimento de todas as coisas, ela vai ficando normalizando, ela vai se memorizando, ela vai se conscientizando, fazendo tudo comum. O pecado, ele entrou de uma forma repetida, né? Tanto repetir, tudo se tornou comum. Agora nós temos que desfazer isso de uma forma comum, repetindo. Aí, o que que nós temos que repetir? O que que é a verdade, Samuel? Palavra da vida na presença do corpo. O homem está sendo gloriado com Cristo. Pronto, acabou. Simples. Amanhã eu vou falar isso de novo, você vai gravando isso. Palavra da vida. Aí, você vai relacionar o seu irmão, você seja honesto com ele, fala com ele. Irmão, é isso, tranquilo, assim, é assim que eu me sinto, é assim que eu quero, é assim, e acabou. Você não precisa de mentir, você não precisa de esconder alguns dos seus interesses para ele, ocultar os seus interesses comuns, para que ele não saiba das suas intenções, para que ele não te rejeite, né? Medo de rejeitar, você oculta muitas coisas desgraçadas, muitas coisas ruins do seu relacionamento, você absorve com medo de ser rejeitado pela sociedade, né? Muitas pessoas, elas ocultam muitas emoções negativas dentro dela, não precisa disso.
Se as pessoas for boa, elas sempre vai aceitar você como você é. As pessoas más, elas não aceitam você. Ela já está negada, ela está em conflito. Então, vocês compreendem que a memorização é a repetição no espaço de corpo, é tudo aquilo que nós vamos repetindo. Se essa repetição for uma coisa boa, ela vai trazendo uma coisa normal, normalizando tudo, né? Desfazendo dessa guerra fria, vai fazendo tudo comum. A nossa consciência ela é muito linda quando se trata de memorização. Memorização e consciência na mesma estrutura, ela é muito linda. Por quê? Vê tudo que você vai repetindo diário, a tendência é você melhorar isso, melhorando, melhorando. Hoje eu acredito que nossa consciência ela está num nível muito baixo. Por mais que as ideias estão desenvolvendo, ela está num nível muito baixo, muito baixo. Imagina quando a sociedade estiver pronta, com a consciência boa. Esse globo já vai estar representando coisa boa, memorização boa, está memorizando. Então, as nossas crianças, os pais já vai ter condições de alfabetizar ela, porque os pais já estão sabendo desse ambiente, dessa casa de Cristo, das formas que nós devemos tratar os nossos irmãos. Então, as próximas geração, ela vai se formalizando, ela vai se encaixando nessa nova dimensão de Deus, nessa casa de Deus que Ele formou para nós no Cristo. As pessoas bem conscientes, memorizadas, os seus as suas atividades, né, se torna comum, tudo aquilo vai ficar bem na consciência dele, porque ele já vai saber como tratar cada coisa individualmente, porque isso vai tornando comum. Hoje é o contrário, né? As pessoas como o pecado se tornou comum, então nós perdemos a nossa consciência. Nós estamos muito baixo em questão de evolução. Nós estamos entrando em crise por tudo, né? Fazendo confusão com tudo. Está aí na sociedade, né? Pessoas matando, roubando, aquela confusão um atrás do outro. Vou dividir, né, esse título em muitas outras partes. Espero que vocês acompanhem tudo que está sendo dito, que isso é muito importante. Se inscreva no canal, né, sinaliza o vídeo que isso é importante e deixa de ser esta vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte.